Olá, pessoal do Clube de Terapia, do Jobis PC, do Áudio de Terapia. Eu sou a Jobis e você está aqui, nesse espaço, onde a gente conversa diariamente, sim, sobre temas que relacionam psicologia, filosofia e deficiência. Gente, em maio, eu criei um grupo no WhatsApp, uma comunidade chamada Clube da Terapia, né? Que o objetivo era a gente trazer temas associando terapia e deficiência, né? Temas diários, filosofia também. E também a partir dali a gente formar um grupo de terapia efetivo, conectado, para poder dar oportunidade de terapia para quem eventualmente até queria bastante, mas não podia pagar. A gente não conseguiu formar esse grupo. O clube de terapia continua. Então a gente pensou, bom, por que não unificar todas as propostas, né? Então agora o Jobis PC vai ter o material que ia para o clube de terapia e esse material vai ser enviado para os dois e a gente vai pensar em engajamentos da comunidade em alguns desafios. E aí a gente vai fazer umas coisas bem legais, tá bom? O tema de hoje que eu gostaria muito de conversar é comunicação. Associado à filosofia, associado à psicologia e associado também à deficiência. É muito importante a gente saber se comunicar. Mas, para começar, será que a gente sabe o que é comunicar? Porque antes de eu pensar, quando a gente fala de comunicação, as pessoas pensam em falar, em oratória. Eu sei falar bem? Não. Comunicação é muito mais que isso. A arte de se comunicar inclui tudo. Comunicação verbal, comunicação escrita, comunicação não verbal, comunicação com a natureza, comunicação conosco mesmos. Comunicação vertical, tudo isso. Então vamos lá. Comunicação verbal é a minha condição de me expressar através da fala e comunicar ideias, objetivos, engajar as pessoas, não é? Comunicar conteúdos. Essa é a comunicação verbal. É como eu falo com as pessoas. Comunicação horizontal é como eu me relaciono com aquele que é meu igual. Eu consigo me posicionar em um espaço em que as pessoas são meus iguais? Ou eu fico tentando assumir um posicionamento de subalternidade desnecessária, de liderança impositiva? Como é que eu consigo? Como é que eu me coloco nos espaços em que a minha comunicação é horizontal? Comunicação vertical é o modo como eu vou me relacionar com pessoas que estão comigo em uma relação de autoridade. Então, a vida, a gente tem pessoas que têm com a gente autoridade, vamos falar assim, acima, né? E autoridade abaixo. E a vida acaba sendo uma gangorra. Porque tem espaços em que eu tenho uma autoridade vertical para cima e espaços que eu tenho uma autoridade vertical para baixo. Jesus, ele pega muito isso, né? Numa hora em que o servo encontra o seu senhor, né? E aí ele pede perdão por uma dívida e depois o senhor o perdoa. E quando esse servo encontra o seu criado, que lhe devia muito menos, ele pede o perdão da dívida. E um servo que fora perdoado vai lá e aperta o pescoço do seu criado e humilha ele por conta disso. Então, esse é um exemplo de falta de comunicação vertical. Quando a gente pensa em comunicação com a natureza, é o modo como eu vou me comunicar com a natureza que me cerca. Eu consigo entrar em confluência com a água, com a terra, com os animais. Como é que eu faço isso? Existem estudos que associam
a capacidade de conhecer e interpretar símbolos verbais e não verbais, a diminuição da violência. Então, quanto mais eu for uma pessoa capaz de interpretar o mundo ao meu redor, mais repertório de comunicação eu vou possuir e menos eu vou recorrer à violência. É natural isso, é da própria natureza humana. Comunicação não verbal. Comunicação não verbal é, obviamente, aquela comunicação que eu utilizo sem as palavras. Quando eu entro num ambiente, o meu corpo comunica. Quando eu entro num ambiente, a minha veste comunica. Quando eu entro num ambiente, o modo como eu estou usando o meu corpo, se ele está ereto, se ele está recurvado, o modo como eu ando, o modo como eu utilizo minhas expressões faciais, tudo isso também é comunicação. Uma das dificuldades das pessoas com deficiência, notadamente visual, é a comunicação não verbal. Eu não consigo partilhar de gestos. Então, às vezes, eu gesticulo, as pessoas não me enxergam, porque eu não consigo fazer um contato visual. A maioria das pessoas com deficiência não tem essa capacidade. E eu também não consigo ver o modo que as pessoas estão me olhando. Eu não consigo ver o mundo ao meu redor. Isso, portanto, afeta a minha capacidade de comunicação. Mas as pessoas não falam sobre isso. Quando as pessoas falam em deficiência, as pessoas se fixam na cegueira, que é esse caso aqui da deficiência visual, mas pode ser qualquer deficiência que você pensar. E é muito complicado porque a gente precisa cada vez mais pensar filosófica, pensar de forma mais objetiva nas consequências efetivas de se ter uma deficiência. Depois que eu pensar nas consequências efetivas de se ter uma deficiência, eu vou pensar assim, tá certo. Agora, a minha pergunta é, isso aqui é contornável? Ou isso aqui não é contornável? Se isso aqui é contornável, como é que a gente vai contornar? Se isso aqui não é contornável, quais as consequências reais e efetivas de se viver com essa realidade? É aqui que a gente fica. O objetivo do Jobis Psi, do grupo de terapia, do áudio de terapia, é a gente conseguir pensar o de sempre de uma forma diferente. É para isso que eu tô aqui. E é para isso que eu te convido. Tem lugar para você. Se você quiser fazer parte do Clube da Terapia e do Áudio de Terapia, entre em contato comigo pelo WhatsApp 35 988 51 7808. Se você assistiu esse conteúdo através do Jobis Psi ou não, considere inscrever-se nesse canal, porque uma vez atingidos 1000 inscritos, eu quero muito colocar desafios maravilhosos pra gente fazer todos os meses. Olha só, fica com a gente que é sucesso. Muita coisa boa vem por aí. Duvida? Paga pra ver. Ou melhor, é de graça. Então vamos ver de graça. Um abraço muito grande da Joyce Guerra, também conhecida como Jobis. Eu sou psicóloga clínica, trabalho online, sou graduada em filosofia também e é um prazer muito grande estar aqui de volta com vocês. Tchau, tchau!